Olá, boa noite. Meu nome é Fernando Sato, sou aluno de doutorado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA. Minha orientadora é a Neuza Maria de Oliveira e eu faço parte do grupo de desenvolvimento de dispositivos eletrônicos e embarcados, aqui do Departamento de Eletrônica. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês a aula da semana 9 da disciplina SC249. O tema básico nosso aqui de hoje será sobre ArduPilot e Software in the Loop, aplicações de Software in the Loop com o ArduPilot. Dando uma visão geral aqui da aula, né, a nossa organização, ela vai se iniciar com a visão geral sobre o ArduPilot, falando inicialmente da estrutura básica desse sistema ArduPilot. Vou falar um pouco do Mission Planner, que basicamente é uma interface que permite o usuário a programar, embarcar, né, códigos em pilotos automáticos e também fazer a programação ou planejamento aí de trajetórias nos waypoints, ok? A gente vai falar um pouco também de firmware, os firmwares usados no ArduPilot e também sobre algumas eletrônicas embarcadas, como por exemplo o Pixhawk, que seria o piloto automático mais utilizado comercialmente, ok? Com relação ao segundo tema da aula, nós vamos falar sobre o Software in the Loop, que seria essa sigla, né, STIL, que a tradução seria Software in the Loop. Basicamente seria o quê? São softwares rodando em um loop, né? Então um código mandando informações, por exemplo, de comandos de pilotagem para um simulador e o simulador mandando informações de telemetria para esse software de pilotagem e assim por diante. Então a gente vai falar um pouco das aplicações de software in the loop e também alguns exemplos que foram feitas as aplicações. Começando com a estrutura básica do ArduPilot, nós temos o software, que basicamente o ArduPilot é um software de piloto automático do tipo open source. Então vocês vão conseguir um pouco mais de informações dele na página, né, ardupilot.org. Então está bem explicado lá, eles apresentam de forma simples e bem didática como se usar o ArduPilot. Então, por ser uma plataforma open source, o pessoal tenta divulgar o máximo possível de informações com o intuito que a comunidade de desenvolvedores possa contribuir também com o crescimento dessa plataforma, né, do ArduPilot. Ok? Basicamente, o projeto evoluiu através de contribuições de uma rede global de desenvolvedores. Começou inicialmente com robistas, tá? E posteriormente teve o envolvimento de profissionais, acadêmicos e também empresas parceiras que se interessaram pelo projeto. E com isso o ArduPilot foi ganhando força e se tornou um grande empreendimento, né? O surgimento do ArduPilot. Basicamente nós temos os fundadores, que são o Chris Anderson, que ele é um entusiasta de drones, né? E ele criou a comunidade drones.com, né? DIY drones.com, e também se juntou com o Jordi Munhoz, que ele foi vencedor da SparkFun, que é uma competição de pilotos automáticos promovido pela SparkFun. E a partir da união desses dois fundadores nasceu em 2009 a 3D Robotics, né? A 3D Robotics. E o que seria o intuito dessa 3D Robotics, né? Desenvolver eletrônica embarcada e firmware softwares para aplicação em veículos não tripulados, ok? E o porquê do nome ArduPilot? Porque basicamente o início dos projetos da 3D Robotics foi envolvendo o Arduino. Então, por isso de ter nascido o nome ArduPilot. Eles construíram um piloto automático baseado na plataforma Arduino, no hardware Arduino. E com isso surgiu esse nome, ArduPilot. Continuando aqui com a visão geral do ArduPilot, ele se divide basicamente em 5 partes principais.
Então nós temos o código embarcado no veículo, né? Olhando aqui no diagrama, então você tem o que? No veículo, que seria um drone, seria um rover, ou mesmo um avião, né? uma asa fixa, você vai ter lá um companion computer, que basicamente é o autopilot, né? Ele está embarcado na aeronave. Então, quando você embarca isso na aeronave, você precisa do firmware estar embarcado nele. Então, você já começa com o código embarcado no veículo em si, tá? Nós temos, então, o companion computer, ou o piloto automático. Nós temos o drone kit, que basicamente é um veículo não tripulado que tem seus periféricos, né? Vai ter lá um GPS, vai ter sensores de atitude, acelerômetros, né? E também, de outro lado, nós temos o que? O ground station, que seria o computador de terra, onde vai estar o mission planner, por exemplo, que seria a estação de solo, onde o operador vai conseguir observar, né, as informações que estão sendo enviadas para o drone e também obter informações provenientes do drone, tá? Então, essa primeira camada, basicamente, como que eles se comunicam, né, o drone com a ground station? Através de um link chamado MAVLink, é um protocolo de comunicação, e através dele você tem uma telemetria, né, um transmissor no drone, transmissor receptor, tanto no drone quanto na ground station. E isso eles ficam trocando informações durante o voo ou durante o trajeto do veículo. Falando agora da segunda camada, da segunda parte, seriam as bibliotecas, que basicamente são bibliotecas para sensores e filtros, que vão estar embarcados no veículo. Isso você vai poder programar no Mission Planner e fazer o upload para o seu piloto automático. Então, basicamente, você pode ter sensores, uma biblioteca para acelerômetros, uma biblioteca para um sensor de velocidade, um airspeed, e também os filtros, como o filtro de Kalman estendido, ok? Falando agora da terceira parte do ArduPilot, seriam o hardware, a camada HAL, que seria o Hardware Abstraction Layer. Basicamente seria o que isso? É a forma como o firmware que está no ArduPilot se comunica com os periféricos, a eletrônica em si. Então você tem essa camada de abstração do hardware, onde você vai estar comunicando o software com os periféricos, como por exemplo, periféricos que eu digo seria os pilotos automáticos, né, a eletrônica. Então são abstrações que comunicam o firmware com a eletrônica em si. E a partir disso, você tem para diferentes pilotos automáticos, né, baseados em diferentes tipos de microcontroladores, você vai ter um sistema operacional para fazer essa comunicação. Por exemplo, o Pixhawk utiliza o tvOS, ou você vai ter um Neville 2 que se baseia em Linux, ok? E também nós temos a comunicação da eletrônica com os periféricos, que são feitos através tanto de protocolos serial, SPI ou I2C, que seriam as camadas dos sensores, tá? Ok? Falando um pouco aqui da aplicação geral, então, como eu disse no início, nós temos diferentes veículos não tripulados. Então, o ArduPilot é um sistema multiplataforma, muito versátil também. Então, você pode ter aplicações em drones, né, que seriam os drones agrícolas. Você pode ter aplicações em rovers, que seriam esses carrinhos do iFood, por exemplo, carrinhos de entrega, né, em centros urbanos. Você também teria os veículos subaquáticos, que seriam esses submarinos, os ROVs, né, ROVs, utilizados para inspeções subaquáticas. Também podemos ter aplicações em asas fixas, como o exemplo aqui, um avião militar para vigilância ou para operações táticas militares, e também veículos do tipo helicópteros, né? E também tem o firmware para aplicações em helicópteros. Então, basicamente, seriam essas aplicações gerais do ArduPilot.
Continuando com uma visão geral, aqui eu trago para vocês um diagrama mostrando como funciona o sistema ArduPilot, né? Então, na sua esquerda, nós temos aí uma visão geral do Mission Planner, que é a IHM, né? É a interface homem-máquina aqui do sistema, onde você vai ter na primeira tela superior a imagem do software, onde você vai poder definir os waypoints, por exemplo. Você vai enxergar lá um mapa global, né, através do Google ou imagens de satélite, e você vai definir, tocando na tela ou através do cursor, waypoints, que vão ser latitude, longitude e altitude, para definir uma trajetória para o seu veículo, ok? O interessante dessa parte do software é que você vai obter todas as informações necessárias para configurar o seu drone e também para obter informações como, por exemplo, um log file, né? O arquivo de log é onde está todos os dados de telemetria da aeronave, como atitudes, acelerações, posicionamento global e velocidades. Isso você vai poder obter esse arquivo e depois fazer um pós-processo para algum tipo de geração de arquivos ou fazer uma simulação, ok? Na tela de baixo, nós temos as configurações de firmware. É o próprio Mission Planner que você vai utilizar para configurar tanto o seu rover, o seu asa fixa, o seu multicóptero, o helicóptero ou um antena tracker, né? Uma antena seguidora. Então, a partir dali que você vai setar os dados necessários, né, as informações necessárias para o seu drone, por exemplo, e vai fazer o upload para o seu piloto automático, ok? Falando um pouco aqui da comunicação entre o software e o piloto automático, por exemplo, aí na imagem a gente tem um Pixhawk. Então, a comunicação deles é feita através de link de rádio, é uma telemetria de rádio, que seria um hardware in the loop. Então, nós temos a comunicação através do protocolo Mavielink, ok? Então, você consegue o quê? Uma via de mão dupla. Tanto mandar informações para o drone, né? Comandos para o drone, para ele seguir aquela trajetória, né? Os waypoints definidos, como também o seu drone vai mandar informações em tempo real de telemetria. Então, você vai conseguir olhar a atitude da aeronave e posicionamento em tempo real, usando o Mavielink, ok? Agora falando um pouco de software in the loop, iniciando o software in the loop, então imagine-se que você tem no mesmo computador rodando o seu Mission Planner e também você pode ter alguns tipos de simuladores que você pode utilizar como uma apresentação gráfica do seu drone. Então, alguns exemplos seriam o X-Plane, que são exemplos do que? De simuladores físicos. Você consegue visualizar o que tá acontecendo com o seu drone, mas ao mesmo tempo obter informações físicas, como se ele tivesse uma eletrônica embarcada nele, um acelerômetro, nesse avião virtual ou no drone virtual. Então, nós temos esses exemplos, o X-Plane, que é muito utilizado na área acadêmica, o AirSim, mais dedicado para drones, com alta resolução, o AirSim desenvolvido aí pela Microsoft, e também temos o Gazebo, que não traz tanta informação gráfica, mas também é um software físico, que é um simulador físico, né? Então, você consegue obter muitas informações para a simulação de drones. Então, dividindo aqui em áreas, você tem o software Mission Planner, que representa aí a sua GCS, ou a Ground Control Station, que não é só uma estação de operação, né? Ela também é um controle, né, para o seu drone, ou também chamado de Mission Planner. E temos o nosso quadrado externo aí, formando o sistema ArduPilot, que é o software, o firmware e o hardware que vai estar embarcado na sua aeronave. Falando um pouco da estrutura de hardware, então eu trouxe aqui para vocês um diagrama, que isso aqui é obtido diretamente lá no ardupilot.org, tá?
estou trazendo isso como informação para vocês adicional. Basicamente, nós temos o que nesse diagrama? Nós temos os sensores inerciais, né? As bibliotecas de sensores inerciais. Nós temos bibliotecas para barômetros, né? Para definir a altitude do seu drone, por exemplo. E bibliotecas de GPS para posicionamento global, latitude, longitude e altitude. Tá? E lá dentro do seu hardware, né? Como que vai funcionar isso? Nós temos o loop principal, que seria o Ardocopter, né, por exemplo. Ele tem o loop principal e depois ele vai passando pelas bibliotecas. Biblioteca do filtro de calma estendido, que vai estar obtendo os dados das bibliotecas de sensores, né? Então vai ser todos os dados de sensores, passam primeiramente pelo filtro de calma para poder eliminar possíveis ruídos, né? De trazer uma informação mediana, né? Que melhora o desempenho aí da sua leitura. Depois nós temos o que? O modo de voo, então já seriam os modos de estabilização, aumento de estabilidade do drone. Temos também o controle de posição e posteriormente o controle de atitude, que seriam as atitudes pitch, roll e yaw do seu drone, por exemplo. E aí sim vai para a camada de atuação nos motores, que seriam, no exemplo do quadricóptero, você teria um acionamento dos motores, né? Aceleração e ganhar mais empuxo ou menos empuxo para poder controlar a atitude da aeronave. E aí sim você tem a camada de abstração, HAL, que seria o Hardware Abstraction Layer, para poder fazer a comunicação com a sua eletrônica, né? Então, a partir de tudo isso, nós temos o input, que vem, por exemplo, o sinal de PWM do controle ali do piloto, que vai entrar na parte de modo de pilotagem, e temos a saída, que é o output, que vai para os motores, né? Então, o piloto manda um comando de PWM e o seu hardware, né, vai estar mandando para os motores o PWM ali de aceleração dos motores, por exemplo. Aqui mostrando um pouco do hardware ainda, pessoal, eu tô trazendo para vocês uma imagem do Pixhawk 4. Então, nessa imagem a gente consegue verificar todo o conjunto que está envolvido no ArduPilot. Então, por exemplo, você vai ter a Pixhawk no centro, que seria o hardware principal, e nós começamos a ter os periféricos. Então, você tem lá a sua ESC, né, que é o controlador dos motores. Temos a parte de potência, né, seria o Power Module, né, o módulo de potência, que é interligado à bateria. Temos também a parte do receptor, do rádio, né? Então, por exemplo, nós temos o receptor de rádio ali da Turnigy e estamos comunicando, ele está comunicando com um conversor de um PPM, né? Que seria um conversor de PPM. E isso sim vai entrar dentro, vai enviar sinal para dentro da sua Pixhawk. Temos também um GPS ali da 3DR. Temos também a parte de telemetrias, né, que vai comunicar a sua estação de solo com o seu drone. Além disso, também podemos ter a parte de gimbal, né, para estabilização de câmeras. Então, nesse diagraminha aqui, você consegue ver todos os periféricos e o hardware envolvido, que vai estar embarcado no seu drone. Ok? Falando um pouco da GCS, né, da Ground Control Station, seria uma visão geral do Mission Planner em si. Então, o que a gente consegue observar no Mission Planner e quais são as ferramentas que ele possibilita para a gente para poder trabalhar com o seu drone. Então, basicamente o que seria o Mission Planner? É uma interface, né, entre piloto e o UAV ou o drone. Seria tanto o drone físico ou virtual. Você pode usar o Mission Planner tanto para pilotagem física, né? Seria um voo, uma campanha de voo em campo, ou para uma campanha de voo virtual, por exemplo, usando o X-Plane. Ok? Ele é tipicamente utilizado para pilotagem, tá? Então você vai criar os seus pontos de waypoints
E através disso, ele vai o quê? Enviar dados de encaminhamento para o drone, para onde ele tem que ir, ok? Além disso, o drone está recebendo sinais de rádio do piloto. Então eu tenho lá o piloto, ele pode entrar no modo automático e o drone, a partir desse momento, começa a seguir esses waypoints. Então, essa interface, né, a Mission Planner, ela vai mandar comandos de pilotagem, por exemplo, para o drone. Também ela vai servir como uma forma de observação para o piloto, como se ele estivesse olhando o display de um avião, né? Ele vai estar lá olhando o horizonte verdadeiro da aeronave, ele vai conseguir ver acelerações, atitudes e entre outros. Além disso, também o Mission Planner é utilizado para obtenção de dados de telemetria. Tem alguns exemplos, os mais usados, né? Em campanhas de voo, você faz o voo com a aeronave e você consegue obter dados de log de voo com dados muito claros da aeronave. E possivelmente, posteriormente, você pode fazer um pós-processo. Também o Mission Planner serve para a configuração do seu UAV ou do seu drone. Então você vai fazer um upload do firmware no piloto automático através do Mission Planner. Então você vai configurar lá, por exemplo, filtro de calma, ganhos de estabilização em rolagem, criar alguns waypoints, por exemplo, algumas configurações, e a partir disso você faz o upload para o seu firmware, né? Desculpa, para o seu piloto automático, ok? Você pode fazer também testes de funcionamento, calibrações e também tunar, por exemplo, fazer a tunagem dos ganhos das malhas do controlador PID que está embarcado ali na sua aeronave. O Mission Planner também vai servir para você realmente planejar, né, as missões de voo através da definição dos waypoints. Como eu disse, tem versões que você pode tocar na tela e criar os waypoints, ou também usar a versão que usa o cursor do mouse para definir os waypoints diretamente no software, ok? A análise de dados e para pós-processo, por exemplo, você pode baixar o log de voo através do link do Mavilink, ou você pode pegar o SD card, né, físico, que está embarcado lá na Pixhawk e extrair os dados do log de voo ali no último voo, por exemplo, ok? Falando um pouco do Mission Planner voltado para o firmware, né? Então, basicamente, você vai realizar um setup da sua aeronave. Então, você vai escolher o tipo de veículo que você deseja. Por exemplo, aqui na imagem a gente tem um multicóptero, né? Um hexacóptero. E também escolher as bibliotecas necessárias. Bibliotecas de acelerômetros, GPS, filtros de calma, o que você quiser. Então, é através desse setup inicial que você vai definir sua aeronave. Existe a possibilidade de se embarcar o ArduPilot em outros modelos, né, de pilotos automáticos. Por exemplo, pilotos automáticos que além dos baseados no STM32, por exemplo, ok? Então, como eu mostrei no slide anterior, nós temos aqui esse diagrama, né? Então, nós temos alguns tipos de hardwares utilizados. Temos o Pixhawk, temos esse Mantis F405, temos também esse modelo de drone, né, um drone Bebop 2 e o Navy 2, que é esse aqui baseado numa Raspberry Pi, ok? Continuando aqui na questão do firmware, então, como eu disse, você também pode utilizar o ArduPilot para embarcar firmwares em outros tipos de pilotos automáticos, né, que eles chamam de boards, ok? E além disso, você pode fazer customizações. Basicamente, tem alguns sistemas operacionais, Linux,
e o tvOS. Então você pode fazer algumas customizações também a partir do ArduPilot, nesses pilotos automáticos. Quando você não tem um acesso através de porta USB, né, para abstrair os dados, né, para extrair os dados do Pixhawk, você pode usar o SD card, como está no exemplo aqui. Então ele tem um SD card aqui na traseira do hardware, mas também tem essa opção de você conectar um cabo USB nele e conectar o Pixhawk e obter os dados do log de voo, ou também através do link do Mavlink. Já na questão de planejamento de voo, né, planejamento de uma missão, você pode fazer o que? Você tem o point and click, que é tocar na tela com o cursor e gerar esses waypoints. Ao mesmo momento que você está criando esses waypoints, você vai poder definir, você vai observar a criação deles aqui com latitude, longitude e altitude, e você pode definir também a prioridade de cada waypoint, de onde o drone vai partir, para onde ele vai inicialmente e quando ele vai retornar. Você pode também fazer a seleção de alguns comandos pré-definidos. O que seriam esses comandos pré-definidos? Por exemplo, um return to launch ou um loiter. O return to launch seria o quê? Se der alguma pane no drone, no voo, você pode ter esse programa pré-definido e ele vai retornar para o ponto de partida automaticamente. Ou você pode ter um comando de loiter, que basicamente ele fica circundando, aí, pairando em torno de um waypoint, de forma automática. Temos também a inserção manual dos waypoints, que basicamente é clicar na lacuna e digitar esse waypoint, né, a latitude, longitude e altitude de forma manual, ok? E nós temos conexões com diferentes simuladores para aplicação de software in the loop, como eu comentei no início. Temos os exemplos aí do AirSim e do X-Plane, ou Gazebo também. Já na parte de calibração, pessoal, o Mission Planner ele é uma interface gráfica muito interessante. Então, por exemplo, eu quero fazer a calibração do meu rádio controle. Ele vai mostrar para cada stick, né, para cada comando do seu rádio, qual canal está vinculado, né? Por exemplo, ao roll, ao pitch, throttle, yaw, e você pode colocar comandos de reverse, também definir outro, por exemplo, um rádio de 10 canais. Você pode definir lá uma chave para uma estabilização, aumento de estabilidade, uma outra chave para acionamento ou desacionamento do piloto automático, e tudo isso funciona através dessa interface Mission Planner. Então você vai fazer a calibração do seu rádio controle, pode fazer a verificação do range, né, do seu PWM, se ele está conforme esperado, né? Temos também a parte de calibração de bússola para orientação da aeronave e também a calibração de acelerômetros. Então, antes de usar o drone, é necessário fazer essas calibrações para o bom funcionamento dele. Então, tudo isso é feito através dessa tela do Mission Planner no Initial Setup. Agora falando um pouco da parte de software in the loop, usando o ambiente de Mission Planner, no próprio ambiente de Mission Planner é possível você realizar a simulação da missão planejada. Então, por exemplo, você não precisa abrir um outro software para observar o que você planejou. Você pode criar, né, essa missão no Mission Planner e fazer uma simulação nele mesmo, como se ele estivesse simulando um drone físico ou um drone virtual. Ele é capaz de fazer essa simulação internamente, ok? O porquê disso? Você vai conseguir ter uma avaliação do comportamento do seu drone, né? Se ele está correspondendo da forma adequada. Com isso, por exemplo, você pode ir lá no setup do piloto automático
e fazer um tuning nos ganhos das malhas PID, ok? É possível também identificar falhas de funcionamento ou de operação através dessa simulação software in the loop e também obter logs de voo simulado, que você pode usar posteriormente para fazer algum tipo de análise. Por exemplo, análises de identificação de um modelo aerodinâmico, ok? Aqui eu estou trazendo um exemplo para vocês de uma aplicação, né, do software in the loop com o X-Plane. Então, utilizando o X-Plane, né, você tem a possibilidade de fazer voar diferentes tipos de aeronaves e desenvolver novas aeronaves, que é um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Hoje eu consigo trabalhar no meu grupo de desenvolvimento, por exemplo, nós temos um drone que foi desenvolvido e é feito todo um projeto em cima dele e depois é convertido isso para o software X-Plane. Então eu consigo voar uma aeronave que eu tenho no mundo real, mas desenvolvida para o mundo virtual. Então eu não preciso fazer campanhas de voo arriscando perder o meu drone, por exemplo, numa queda. Eu consigo também simular horas e horas de voo sem gastar recursos humanos, né? Então, você tem a possibilidade também de simular em um único PC, através de comunicação UDP. Então, você faz o setup inicial do Mission Planner e do seu X-Plane, por exemplo, para poder trocar informações através dessa comunicação UDP, ok? Então, aqui no exemplo, eu tenho o meu Mission Planner, eu estou enviando, né, informações de comando de aileron, por exemplo, para minha aeronave, comandos de PWM. O X-Plane vai me corresponder através da animação gráfica, que eu estou tendo um movimento de rolagem. Tenho também na tela do X-Plane algumas informações de telemetria. E assim, a parte física, né, o modelo matemático embarcado ali no X-Plane, vai me dar informações do quê? De acelerações, velocidade real, posição como latitude, longitude e altitude. E isso é enviado de volta para o Mission Planner. Então nós temos o quê? Informações de atitudes que voltam para o meu Mission Planner, que eu vou enxergar lá naquela telinha dele, no horizonte verdadeiro dele. Então você vê que a aeronave está fazendo uma curva para a direita no X-Plane e lá no horizonte verdadeiro do meu Mission Planner eu estou vendo a aeronave fazendo essa mesma curva, ok? O que é interessante do software in the loop também é a economia de recurso humano, né? Você não vai despender horas, né, em campo fazendo voos. Também redução de custo com a questão de deslocamentos, vai fazer tudo de forma virtual. E também você pode simular situações repetitivas em ciclo, várias vezes, coisa que no mundo real você não conseguiria fazer com uma pessoa ou um piloto, né? Agora trazendo um exemplo, pessoal, para vocês, um exemplo real de aplicação do Mission Planner. Aqui eu estou apresentando para vocês um projeto de um eVTOL, desenvolvido aqui no projeto da FINEP, do grupo da professora Neuza. Basicamente, nesse modelo que eu estou trazendo para vocês, é uma aplicação, né, com o uso do software in the loop, para a identificação de um modelo aerodinâmico da aeronave. Então aqui a gente tem o projeto físico, né, do drone que está sendo desenvolvido, que foi desenvolvido. Aqui já é a plataforma do drone desenvolvida em X-Plane, isso aqui sendo fidedigno com as informações geométricas e informações de distribuição de massa. Por quê? O software vai me representar um voo e a física do voo, né? Ele vai me dar esse retorno. Então, com isso, pessoal, eu inicio o meu projeto. Eu não preciso construir uma aeronave real. Eu construo a aeronave virtual a partir do projeto, né, que foi definido pelo projetista, e eu começo a fazer as campanhas de voo com esse software X-Plane. E o que é interessante, eu já vou conseguir antecipar problemas, qualidade de voo, né? Se o meu drone está correspondendo da maneira como eu esperava.
Então isso auxilia muito os projetistas no início do projeto, antes de partir para um protótipo real. Basicamente a gente faz isso para o desenvolvimento, né? Ajudar na curva de desenvolvimento e também para testes dos sistemas de controle. Então nesse momento eu já consigo desenvolver as minhas malhas de controle, seja por algum método, né, de controle tradicional, né, um PID, ou seja por um outro tipo de controle mais moderno, né? Vamos falar aí um LQG, LTR, algo assim. Então você consegue evoluir o projeto do seu controle baseado na aplicação do software in the loop também. Aqui, pessoal, já é a aplicação do hardware em si, né? Utilizando o Mission Planner em campo, já o drone em fase de protótipo, né? Já construído, o protótipo físico, e a eletrônica embarcada, que seria o Pixhawk, com os seus periféricos. Então aqui eu tenho um GPS, tenho ali um receptor, tenho a minha antena de telemetria, tenho aqui a minha estação de solo, né, com a antena de telemetria, e o rádio controle para poder mandar informações, né, para o início do voo. Ok? Então aqui agora olhando, né, observo o que eu obtenho com isso, né, com esse voo com a aeronave. Eu posso ter tanto do voo físico como do software in the loop as informações de log de voo. Então lá no log de voo eu vou conseguir verificar taxa de amostragem, né, variante no tempo, que por exemplo o Pixhawk ele dependendo da atitude, né, a aceleração da aeronave, ele vai captar mais ou menos dados, mais ou menos frames, né? Os dados já são filtrados, então são dados que são desprovidos de ruído, então são mais fáceis de se fazer a leitura, né? Após isso, após captar os logs de voo, a gente pode fazer um tipo de interpolação para obter janelas de identificação ou janelas de observação na frequência desejada. Então você consegue fazer um trabalho de pós-processo muito interessante, baseado nos logs de voo. No meu exemplo, eu peguei os logs de voo que eu obtive com o ArduPilot, né, com o Mission Planner de ArduPilot, e consegui fazer janelas de observação para fazer a identificação do modelo aerodinâmico do drone híbrido que eu estou construindo. Ok? Aqui embaixo vocês vão ver alguns gráficos plotados do voo real da aeronave. Então eu consigo ter informações do voo longitudinal. Então, por exemplo, progressão de velocidade real em metros por segundo ao longo do tempo aqui, no movimento longitudinal. Também ângulo de alfa, né, ângulo de ataque da aeronave, que é estimado pelo Pixhawk. O Pixhawk ele é capaz de estimar o ângulo de ataque da aeronave. Então aqui vocês vão ver alguns picos, né? São momentos que o piloto aplicou manobras de arfagem na aeronave. Então vocês vão ver esses picos de variação de alfa. Também temos medição de ângulo de rolagem, né? Ângulo de arfagem e também aceleração de arfagem, velocidade de arfagem. Aqui nós podemos observar também o momento em que o piloto aplica uma manobra na aeronave. Por exemplo, aqui ele está fazendo um comando de elevator, né? Isso aqui é uma aeronave em voo modo asa fixa. Então estou dando comandos ali de profundor, né? São esses picos, e a aeronave vai correspondendo, trazendo essas informações de acelerações e velocidades. Também temos a telemetria baseada no movimento laterodirecional, para comandos de rudder, que seria do leme direcional. Então esse é o interessante de fazer-se, de se fazer o uso do Mission Planner. Ele é uma plataforma open source, de baixo custo, e você consegue fazer trabalhos acadêmicos, né, com um certo rigor técnico, né, com qualidade. Porque o próprio hardware, o próprio sistema do ArduPilot consegue te entregar
informações com filtragem, com filtro de Kalman estendido, por exemplo. Então, com isso, você consegue utilizar esses dados para fazer as suas análises finais, né? E com isso, pessoal, eu finalizo aqui a aula, tá? É uma aula, uma explanação geral sobre o ArduPilot e aplicações de software in the loop, mas eu acredito que a gente conseguiu trazer bastante informações, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer informação a mais que vocês queiram saber, podem me procurar, tá? Eu fico no departamento de eletrônica, na sala, à frente da sala de aula nossa, aí é a sala 76, do departamento de eletrônica. O meu intuito com essa aula aqui é mostrar os benefícios, né, que nós temos na aplicação do ArduPilot, né, junto à aplicação de software in the loop. E espero poder mostrar mais sobre esse trabalho posteriormente com o nosso trabalho aqui de final de curso, ok? Muito obrigado, pessoal!